Olá, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre o jogo entre o Corinthians e Mirassol. No jogo sábado, né, entre o Corinthians e Mirassol, o Timão vence por 3-0 com gols do Maicon, Yuri Alberto e André. Vamos falar da escalação primeiramente do Corinthians, né? O Corinthians entrou com Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro, Choca, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, José Martinez, Maicon, Breno Bidon, Guinegão e Yuri Alberto. O Corinthians começa nos primeiros 18 minutos sofrendo bastante, né? O Mirassol teve mais dois grandes chances claras de gols nos primeiros 20 minutos. O Mirassol é uma equipe que vem oscilando nos últimos 3 jogos. Nesse caso também podemos perceber que a equipe do Corinthians começa primeiramente jogando com 3 zagueiros, né? Você tem os laterais que são Matheus Bidu e Mateuzinho. Você tem um zagueiro que são Gustavo Henrique e João Pedro Choca. E você tem um Ranielli que é meio campo que consegue fazer a função de zagueiro, certo? Então nesse caso tivemos essa função que o Ranielli fez em algum momento jogando como zagueiro, certo? Então, nesse caso, tivemos também essa opção boa. O Mirassol é uma equipe bem treinada, né? Mirassol tem um treinador como Rafael Guanas, que é um treinador que veio da base e foi bancado pelo Mirassol e fazendo um grande trabalho, tendo Paulinho como diretor, certo? O jogo começa de uma pegação onde Mirassol teve mais posse de volume de jogo, entre um jogo em qual os goleiros quase não trabalharam, tanto o Walter como o Hugo Souza não trabalharam. Você colocar um Cone no gol que não vai interferir, que foi um jogo acaso. O Corinthians entra de uma forma diferente. O Corinthians jogou melhor no primeiro tempo contra o Flamengo. O Corinthians jogou melhor contra o Internacional e não ganhou, né? Nesse jogo contra o Mirassol não jogou bem, né? Chutou 3 vezes e fez o gol. Teve menos posse de bola, menos chances e foi eficiente, né? Esse Corinthians faz lembrar muito da sua era vencedora, principalmente com o Carille, que é uma equipe muito eficiente, atacava pouco, mas era eficiente. Com o Tite, atacava um pouco mais. Mano Menezes, enfim. Então o Corinthians teve, nesse caso, o Mirassol no primeiro tempo teve total volume de jogo, certo? Inclusive chegou a algumas situações, né? E o Corinthians consegue, de certa forma, no primeiro tempo, responder com os lançamentos longos, com Bidu e Mateuzinho, que é um forte desse Corinthians, e apostando também com velocidade de jogadores extremamente rápidos no ataque, que é o Yuri Alberto e o Guinegão, né? Você compara o Guinegão com o Memphis Depay, existe uma diferença entre os dois jogadores, porque o Guinegão é um jogador mais rápido, ele acelera o jogo, né? E o Yuri Alberto também é um jogador muito rápido, e você tem 2 laterais que tem uma forte capacidade ofensiva, que são Mateuzinho e Bidu. E tanto que Bidu cruza uma bola, né? Um pênalti claríssimo contra o Yuri Alberto. Não tem nem discussão. O porquê a discussão nesse pênalti de que Reinaldo deveria ser expulso? Porque Reinaldo, ele no bola no jogo, durante o jogo, quando você dá um pênalti, você dá pênalti e não dá cartão. Mas nesse caso, o Reinaldo, ele impede que o Yuri Alberto faça gol. Além de impedir que o Yuri Alberto faça gol, ele usa o braço para impedir o avanço, né, do Yuri. Então, nesse caso, você vê o impedimento do Reinaldo, que o próprio Reinaldo, que é um jogador que mais reclama, dos jogadores mais reclamam do futebol brasileiro, ele não reclama desse pênalti, porque ele impede que o Yuri avance, e usando o braço para impedir, e Maicon bate cruzado,
E tanto que o próprio Yuri Alberto fala de por que ele não bateu o pênalti, né? Uma decisão do treinador Dorival, que muitos falaram que o Dorival não teve pulso firme. Depois que o Memphis Depay errou o pênalti contra o próprio Mirassol, o Yuri tenta bater de cavadinha, então, nesse caso, o Dorival tomou a decisão de que o Maicon deveria bater e bateu muito bem o pênalti. O Maicon e o Walter se conhecem bastante. O Mirassol teve algumas chances, como a bola parada no primeiro tempo com a chegada de João Vitor, né? O João Vitor não alcança a bola, né? E o Corinthians teve uma chance de bola parada que o Mateuzinho bate de fora da área, né? E o Corinthians teve dificuldades e em algum momento teve algumas transições de contra-ataque pelas bolas longas, com o Yuri Alberto e o Negão. E também o Breno Bidon já vem mostrando seu alto crescimento, né? Com o Maicon, que é um primeiro volante, o segundo volante, né? Ranieri, que faz essa função de primeiro volante. O Maicon tem uma saída de bola. Você tem um Breno Bidon que é um jogador que cria espaço. É um jogador que tem pisado muito mais na área, que não é um jogador como o segundo volante. Ele faz a função de terceiro homem do meio campo, que busca espaço, que se movimenta em todos os lados do campo. E tanto que quando o nível dele caiu contra o próprio Flamengo, o Corinthians cai de rendimento. Então o Corinthians teve algumas chances de inversões de bolas longas, né? E teve um cruzamento pela esquerda e o Yuri Alberto se redime. Ele já tinha se redimido contra o próprio Flamengo, né? Fazendo um gol. E o Yuri Alberto voltando à sua fase goleadora, né? De voltar a fazer o gol. Uma grande passe do Maicon pela esquerda. E Bidu, né? Fazendo a tabela. E o cruzamento no meio para o Yuri Alberto fazer um gol fantástico, né? Jogada prévia entre Vitinho também. E Corinthians teve outras transições, né? O próprio Yuri Alberto tenta buscar, ele faz uma jogada individual, né? E cruza a bola pro André que faz o terceiro gol. O Corinthians teve menos posse de bola, o Mirassol, enquanto o jogo estava 1-0, tinha mais chance de aparentemente parecer que ia empatar o jogo, tanto teve uma jogada do Reinaldo pelo lado esquerdo, né? E o Corinthians conseguiu de um jogo acaso, né? Porque teve vários jogos que foi melhor, criou mais chance, em algum momento teve mais posse de bola, mas não teve essa eficiência. Foi um jogo dos mais eficientes, porque teve 3 chutes e 3 gols, né? Durante 90 minutos, a qual os ambos goleiros quase não trabalharam, certo? Então o Corinthians teve uma grande aproveitamento e uma grande eficiência contra a equipe do Mirassol, certo? Corinthians demonstrou essa grande virtude, que somou 3 pontos que se distancia do Z4 de certa forma, certo? Então o Corinthians venceu o jogo que deveria ter vencido, né? Contra uma equipe bem treinada, né? Contra uma equipe que tem uma gestão muito boa, muito organizado, com um grande trabalho do diretor Paulinho também. E nesse caso, o Corinthians somar 3 pontos para poder ter uma tranquilidade de jogar o próximo jogo contra o Santos, né? Na Vila Belmiro. Então o Corinthians agora terá outro clássico para enfrentar, e de um jogo que teve uma eficiência. O Memphis Depay entra no segundo tempo, né? Não conseguiu jogar, não conseguiu desempenhar grande jogo porque está machucado, ainda tem problemas físicos, mas o Memphis foi convocado para a seleção holandesa. Não sei se vai conseguir ter ritmo de jogo porque ele vinha tendo lesão. E o Alberto claramente voltou a ter o ritmo de jogo, né? E é exatamente isso que podemos falar hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo. No próximo vídeo vamos falar do Palmeiras e São Paulo, o jogo do Choque Rei. Muito obrigado pelo vídeo de hoje. Se inscreva no canal, divulguem o vídeo com os amigos. Até o próximo vídeo. Tchau!